Gente, que prazer estar aqui. Que delícia, eu adoro fazer isso, viu? Eu adoro conversar com pessoas sobre negócio, principalmente dentro de um negócio que eu já faço há tantos anos e eu amo fazer. Então, Gustavo, obrigada pela oportunidade, é uma honra estar aqui falando com o grupo de vocês. O Gustavo, né, gente, que começou o negócio aí nos Estados Unidos, a Brasília Honest foi fundada aí por ele, né? Então, a gente está falando com um cara que entende muito desse negócio e sabe fazer o negócio como ninguém outro. Eu trabalho nesse mercado já tem 15 anos, aqui no Brasil. Estou começando a abrir um negócio aí agora nos Estados Unidos, junto com uma outra sócia aí. Eu tenho uma sócia aqui no Brasil, a Lorena, e nós já desenvolvemos essa atividade há 15 anos. Durante 7 anos, só na linha de frente, como corretora. Depois desses 7 anos, eu abri a minha plataforma e hoje eu tenho muitos consultores que trabalham aqui com a gente, são mais de 200, mas é muito diferente do modelo que vocês têm aí, não é um modelo multinível, tá? É um modelo de plataforma onde a gente tem, é como se todo mundo fosse primeira linha, para vocês entenderem a grosso modo. Então é diferente do modelo de vocês, que vocês têm um modelo inacreditável aí nos Estados Unidos. Né? Daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, porque tem muita similaridade aí com a história de vocês. Mas antes disso, eu quero contextualizar um pouquinho, né, o que que eu vim fazer aqui. Né? Então, eu tenho um programa de mentoria onde eu desenvolvo corretores, já tem 8 anos que eu faço isso, mas antes eu só desenvolvia os corretores da minha plataforma e hoje eu desenvolvo profissionais empreendedores para diversas áreas e uma delas é para corretor de seguro de vida, de produto financeiro, que é algo que é muito dentro do que eu faço, né? Então, para mim é muito mais fácil de fazer, muito mais gostoso de fazer. Eu amo fazer isso daqui. Né? As pessoas hoje tem um jargão aí que o povo fala: ai, se você amar o que você faz, se você encontrar um trabalho que você ame, você nunca mais vai ter que trabalhar. Mentira. Eu não acredito nisso. Eu amo o que eu faço, mas nem tudo que eu faço eu gosto. E eu tenho certeza que vocês também não. Né? Tenho certeza que o Gustavo também tem um monte de coisa que ele não gosta de fazer. Mas a gente tem que fazer. Porque para dar certo, tem coisa que a gente precisa fazer. Né? Então, eu amo o resultado disso, que é a liberdade que a gente tem, né? O propósito da gente levar planejamento financeiro, da gente organizar a vida financeira das pessoas, da gente pagar benefício para as pessoas, então de fazer realmente a diferença na vida das pessoas, não só no cliente final, que é o B2C, mas também no B2B, né? Porque vocês colocam outras pessoas em um negócio e dão oportunidade para outras pessoas a desenvolverem um negócio também. Isso é incrível, né? Mas o resultado é incrível, mas tem muita coisa dentro do negócio que não é gostoso de fazer. E uma delas é ter que prospectar cliente. Ninguém gosta de fazer prospecção, não é verdade? É a parte mais difícil do nosso negócio, né? Então, o nosso bate-papo aqui, o meu objetivo aqui é que vocês saiam daqui inspirados para poder fazer esse trabalho, mas incomodados para ter que mudar aquilo que precisa ser mudado para poder realmente ter o resultado que vocês gostariam, tá? É, posso gravar, Gustavo? Pode sim, Érica. Deixa eu dar a permissão aqui, peraí. Eu acho que não precisa você estar como co-host, você pode colocar para gravar. Ah, tá. Bom, só para a gente começar, eu gostaria de contextualizar dentro de uma história. Eu gosto de usar ela como uma metáfora para a gente contextualizar que a gente, qual é o objetivo, né, desse negócio. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar da história de Constantinopla, mas Constantinopla hoje é a atual Istambul. E ela foi atacada 13 vezes por 13 impérios diferentes na época do Império Romano, né? Constantino II, desculpa, Constantino XI, ele era o imperador na época, e ele sofreu aí 13 ataques, todo mundo tentava invadir Constantinopla e ninguém conseguia. Teve uma pessoa que conseguiu, que foi Maomé II, e ele conseguiu por um motivo. Ele pensou o seguinte: o que que adianta eu tentar invadir um império onde tem muralhas altíssimas e ninguém consegue entrar dentro desse palácio com arco e flecha e com espadinha? O que que adianta? E aí, qual foi a ideia dele? Eu vou mandar fazer um canhão que ele mandou construir, ele pegou o melhor engenheiro da época e mandou construir esse canhão.
que foi conhecido como Basílica, e com esse canhão ele conseguiu invadir Constantinopla. Era impossível você conseguir invadir com as armas que eles tinham tradicionalmente na época. E ele só teve essa ideia porque ele entendeu que para combater aquelas muralhas ele precisaria de uma estratégia diferente da estratégia que todo mundo usava para poder tentar fazer. A arma que a gente leva na guerra, ela determina se a gente vai vencer ou não. Não adianta a gente tentar fazer prospecção do jeito que todo mundo hoje tenta fazer, mas sem entender como que a gente vai conseguir realmente trazer o cliente para a gente, fazer com que esse cliente recomende para a gente de forma espontânea, que ele queira recomendar e que ele queira validar o nosso trabalho com o recomendado, né? Vou trazer um pouquinho para a Bíblia. Todo mundo aqui já ouviu falar da história de Davi e Golias? Acredito que sim, né? Davi, nessa época, tinha em torno de 16, 17 anos, ele ainda não era um homem de guerra, e ele estava indo levar queijo, pão para os irmãos dele que estavam lutando na guerra. Quando ele chegou, ele viu que tinha um gigante que estava afrontando o povo de Deus. Tinha 40 dias que eles estavam na guerra e a guerra ainda não tinha começado. Então vocês imaginam, tá todo mundo ali num campo, os filisteus de um lado, o Israel do outro lado, e a guerra ainda não tinha começado, porque todos os dias vinha Golias, que era gigantesco, né, lá do lado dos filisteus, e ficava afrontando os israelitas ali, chamando eles para briga, desafiando eles. Só que não tinha ninguém que tinha coragem de desafiar ele, porque ele era gigante, e eles tinham medo. Quando Davi chegou, ele perguntou: o que está acontecendo aqui? Eles contaram para ele, ele falou assim: o que o rei vai dar para quem derrubar ele? Uai, vamos perguntar pro rei. Rei, o que você vai dar? Eu vou dar a mão da minha filha em casamento, eu vou dar riqueza e eu vou isentar os pais de impostos. O que ele pensou? Vou virar nobre, vou ficar rico e ainda vou honrar meus pais. Quero lutar. O rei Saul, na época, deu para ele a armadura dele. O rei Saul, ele era conhecido como um dos mais altos, né? Na Bíblia fala que ele era um dos mais altos ali de Israel. E ele pegou a armadura dele e deu para um menino de 16, 17 anos, que era um menino franzino, um menino mirrado. Na hora que ele botou aquela armadura de ferro, pegou aquele escudo, pegou aquela espada, ele falou assim: tira de mim, porque eu não vou conseguir lutar assim. O que ele fez? Ele foi lá no rio, pegou 5 pedrinhas, pegou a funda, que era uma arma que ele estava acostumado a trabalhar. Ele já tinha matado um urso e um leão, e com aquela funda, ele acertou a testa de Golias e matou Golias. A arma que você carrega determina a sua vitória na guerra. Não é simplesmente pegar a recomendação, é como que você vai pegar a recomendação. Como que o seu cliente está te recomendando. Dentro dessa mesma história, Saul, que era o rei de Israel na época, ele estava tendo... Deus, né, se afastou dele, tirou o espírito dele, né, o espírito de Deus de Saul, e então os espíritos do mal, né, começaram a invadir o espírito de Saul. E Saul começou a ficar atormentado com aquilo ali. E aí um dos servos teve uma ideia: Saul, por que a gente não traz uma pessoa para tocar harpa, para que ele possa aliviar o seu espírito, para que ele possa apaziguar a sua alma? Ele falou: então me arruma aí um tocador de harpa. E um dos servos virou e falou assim: eu conheço um cara. Olha que incrível isso, gente. Eu conheço um cara e ele toca bem. E olha, ele deu 5 características, 5 referências a respeito de Davi. Ele recomendou Davi com 5 referências. Ele toca bem, ele fala bem, ele se veste bem. Olha que incrível isso. Ele é um homem de guerra e Deus é com ele. Então, para que ele pudesse recomendar Davi, ele realmente entendia que Davi poderia resolver o problema dele, que o primeiro propósito era o quê? Tocar bem. Quando o cliente te recomenda, ele entende que você vai resolver o problema do amigo dele, do parente dele. A primeira coisa é: eu preciso resolver o problema do cliente. Então, ele toca bem. Só que se ele não falasse bem, se não se comunicasse bem, será que ele ia ser recomendado? Se você não se comunicar bem, será que o cliente vai te recomendar? Ele fala bem e ele se apresenta bem, ele veste bem. Imagina que ele conheceu Davi, mas Davi ficava o tempo todo estrupiado, com aquele cabelo, né, todo sujo. Será que ele teria coragem de recomendar? Poxa, eu vou recomendar para o rei, chegar lá, esse cara todo estrupiado, o rei vai falar: que
que é isso? Que cara é esse que você me recomendou? Qual que é a sua apresentação para o seu cliente? Qual que é a apresentação do seu material? Qual é a sua apresentação no digital? Porque, gente, hoje, o cliente ele vai fechar com você no presencial, nunca te viu na vida. Para ele descobrir quem que você é, ele vai entrar no seu Instagram. Ele vai entrar na sua rede social. E o que ele vai ver lá é o que ele gostou de ter visto quando você foi na casa dele, quando você foi no escritório dele, quando você entrou no vídeo com ele. Se ele te conheceu no Instagram, aquilo ali tem que trazer uma imagem positiva para ele querer fazer negócio com você. Infelizmente, hoje, a extensão, a rede social, ela é a nossa extensão, né? Aonde a gente vai, as pessoas querem saber quem que a gente é, elas entram na nossa rede social para poder saber, né? Se quer ou não quer fechar negócio com a gente. Então, é importante que o cliente ele saiba quem nós somos, ele queira nos recomendar. Trabalhar com recomendação, para mim, é uma das formas mais fáceis e mais baratas de fazer esse negócio. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, porque eu quero provar para vocês o tanto que é eficiente e o tanto que é mais barato e mais fácil trabalhar com recomendação, tá? Quem de vocês aqui hoje pode levantar a mãozinha aí ou colocar no chat? Quem de vocês hoje tem um aquário de clientes para ser atendidos ali, transbordando e esperando só vocês entrarem em contato? Quem daqui tem uma demanda, uma fila de clientes esperando para ser atendido? Gente, quem aqui já parou de fazer essa atividade que não tem nome para ligar? Eu já. E é por isso que eu aprendi nunca mais ficar sem nome. Mas eu já. Se você não tem nome para ligar, eu posso te ensinar a melhor técnica do mundo para você vender. Não vai adiantar nada, você vai vender para quem? Não tem para quem ligar? É ou não é? Imagina que quando você tivesse entrado nesse negócio, quando você começou, o Gustavo tivesse falado com você assim, ou o seu upline, né? Tivesse virado e falado para você assim: olha, eu vou te dar todos os nomes que você precisa, eu vou te dar uma carteira para você ligar, é só você seguir aqui o script aqui, mas os nomes estão todos aí para você. Ia ser bom? Sim ou não? E para o cara que você colocou, será que ele ia sair fácil do negócio? Porque a gente sabe que o turnover é muito alto nesse negócio. Você traz um monte de gente vai embora e fica algumas pessoas no negócio. Só os resistentes ficam. É ou não é? Mas muito. Um dos maiores motivos das pessoas saírem é essa dificuldade com para quem que eu ligo. Não tem o lead, não tem nome para ligar. É ou não é? Então, o nosso trabalho, gente, não é um trabalho fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Eu tenho certeza que ninguém aqui vendeu lote na lua para ninguém, falando que seria a coisa mais fácil do mundo, até porque se fosse, não se pagava o que paga hoje. Não pagava tão bem. Né? Se a National Life hoje ela tivesse uma carteira de cliente aguardando para ser atendida, vocês acreditam que ela contrataria funcionários, pagaria barato para esses caras para eles atenderem, ou eles iam trazer corretores que teriam que sair prospectando? Eles iam pagar barato, concorda? Então, não reclame do trabalho ser difícil, porque se fosse fácil, a gente ia ganhar igual o gerente de banco. Quem quer ganhar igual o gerente de banco? É aquilo ali, ponto. É ou não é? Aqui a gente fica rico, literalmente, né? Eu venho de uma família extremamente simples, daqui a pouquinho eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês, mas falo que esse mercado ele só paga bem porque a maioria das pessoas não conseguem fazer o trabalho, né? Só paga bem porque o mercado é um mercado difícil de trabalhar, porque as pessoas não acordam de manhã querendo comprar seguro de vida, né? Porque ninguém olha para o céu de manhã e fala, gente, que dia nublado, eu acho que eu vou comprar um seguro de vida hoje, né? Ninguém faz isso. E é por isso que paga tão bem. Não adianta eu vir aqui trazer a melhor técnica de recomendação se vocês não entenderem a importância desse negócio, a importância pro cliente, porque senão o cliente não vai te recomendar. Você vai usar a melhor técnica do mundo com esse cara e esse cara não vai te recomendar. E eu uso uma técnica que eu chamo de demanda infinita, porque vocês vão ver que é um cliente recomendando o outro o tempo todo e o seu negócio
Não vai ter fim. Vai chegar uma hora que você vai ter tanta gente para atender que você vai chegar num problema que eu falo que é maravilhoso. Você vai ter que trazer pessoas para o negócio e distribuir leads para essas pessoas para elas poderem atender a demanda que você tem. E isso é incrível, porque se você fizer isso, as pessoas vão ficar. A grande maioria das pessoas, elas vão conseguir fazer essa atividade, né? Quando eu comecei nesse mercado, gente, eu também não tinha lead. Eu comecei há 15 anos atrás na Prudential. Vocês já devem ter ouvido falar da Prudential, é uma companhia americana. Eu moro no Brasil, tá? Eu moro em Santa Catarina, sou de Belo Horizonte. Daqui a pouco vai começar a sair uns trem, uns uai aí. Mas eu moro aqui já tem 8 anos. E quando eu comecei essa atividade, eu comecei lá em Belo Horizonte e eu não tinha mercado. A Prudential, ela trabalha com o público A e B, tem mínimos de valores que você tem que vender. O processo seletivo é um processo extremamente difícil. E eu entrei nesse mercado acreditando que eu iria atender um público que eu trabalhava, porque antes eu trabalhava com Herbalife. Quem já ouviu falar da Herbalife, gente? Então vamos começar com os problemas aí, tá? Eu sou publicitária de formação. Eu trabalhava com Herbalife e eu parei de fazer Herbalife para vender seguro de vida. Quem aí vende um mercado completamente diferente do que está hoje? É difícil, né? Porque a pessoa pergunta assim, mas peraí, você vendia Herbalife até ontem, como é que agora você já virou especialista desse negócio? É ou não é? Isso tira um pouco da credibilidade, porque as pessoas elas só acreditam que você é profissional naquele negócio quando elas começam a te ver o quê? Tendo resultado. Quando você já está há tempos fazendo esse negócio e você começa a ter muitos resultados, aí as pessoas começam a te procurar, porque você vira referência. Mas no primeiro momento, te falo, as pessoas elas fogem da gente, elas não respondem. É ou não é? É difícil. Isso é o que mais tira o corretor do negócio. Eu sei disso porque eu tenho um monte de corretor que deixou de fazer esse negócio por conta disso. Né? Não é nem pelo cliente final, que a gente chama de público Z, é pelo público X, que é as pessoas que a gente ama. Família, amigos, não é? E aí tem gente que fica com medo. Eu tive vários corretores que falaram assim, pelo amor de Deus, eu tô perdendo meus relacionamentos. As pessoas não querem me receber. Não querem por quê? Porque no primeiro momento elas acham que você está fazendo um bico. Que você está fazendo uma renda extra. Quem quer botar dinheiro no negócio o qual o amigo está fazendo um bico? Para pensar se você ia fazer mesmo, se você ia colocar. Então a primeira coisa é que você tem que ter a cara do seu negócio. Suas redes sociais têm que falar o que você faz. Não tem jeito. Ah, eu faço duas coisas ao mesmo tempo. Se isso aqui é o seu negócio para a vida, a sua cara tem que ser desse negócio. O outro negócio que é seu plano B. Então tem que aparecer isso aqui, porque senão as pessoas não vão te dar credibilidade para poder comprar com você. Isso é um ponto muito importante, porque isso aconteceu comigo também. Quando eu comecei, eu não tinha cliente, eu não tinha mailing. E todo mundo que eu ligava, que trabalhava comigo, que eram as pessoas que eu conhecia, que eram mais bem-sucedidas, eles não queriam, muitas das vezes, me receber, eu recebia às vezes só por curiosidade, porque eu tinha saído do negócio. E aí eu falei, cara, eu vou começar a atender quem? O que eu comecei a fazer? Comecei a me relacionar com outras pessoas com a intenção de fechar negócio. Quem aqui vai hoje em evento de network com a intenção de conhecer pessoas? É isso aí. É isso aí. Parabéns para vocês. É isso aí. É isso que eu fazia. E eu comecei a ir para salão de beleza. Quer arrumar mulherada para trabalhar? Vai no salão. Cada dia eu ia no salão diferente. Aí eu ia no salão, arrumava o cabelo, já fazia amizade ali com a cabeleireira, vendia para ela e eu pegava recomendação. Porque senão, não ia adiantar. Eu ia ter que cada dia ir num salão diferente e acabar com todos os salões em Belo Horizonte e eu não ia continuar com o mesmo problema. Então eu precisava resolver o problema. É igual dívida, gente. Quando a pessoa está endividada, o que ela tende a fazer? Vender o que ela tem e pagar as dívidas. Ela vendeu o que ela tem, pagou as dívidas, e agora? Cadê o que ela construiu? Foi embora. Como é que rico faz? Ele encontra uma forma de fazer dinheiro para pagar a dívida. E aí, ele vai conseguir pagar a dívida e sempre vai ter dinheiro. A mesma coisa funciona com a recomendação. Se eu atendi uma pessoa e ela gostou do meu trabalho, eu pego recomendação para ir para o próximo, para ir para o próximo, para ir para o próximo. E na hora que eu vejo, eu estou trabalhando um público que eu jamais conseguiria chegar se não fosse através de recomendação. Você está atendendo a família de todo mundo, os amigos de todo mundo, e isso facilita muito o seu trabalho.
Vocês vão entender lá por quê. Porque quando eu atendo o meu amigo e eu atendo todos os amigos dele, eu fortaleço, inclusive, os laços deles. E outra coisa, quando eu chego lá no 10º amigo que eu tô atendendo, na hora que eu falo para ele que eu já fechei com 9, tá praticamente fechada a venda. Praticamente. Teve um ano, que foi em 2013, eu tive uma baixa. Eu passei por um problema pessoal muito, muito, muito sério. E eu fiquei 6 meses sem produzir. 6 meses. E quando eu voltei, eu não tinha nome para ligar. Eu falei, gente, eu vou ligar para quem? E um amigo meu estava saindo da empresa na época, ele falou assim, Érica, eu vou te dar 4 nomes, que na época a gente tinha um negócio chamado cliente órfão, que era o quê? O consultor estava saindo da empresa, a carteira não era do consultor, tanto que eu tinha mais de 800 clientes ativos quando eu saí, e eu deixei a minha carteira toda lá, que é diferente de vocês aí, inclusive. E quando ele saiu, ele falou assim, eu tenho 4 clientes no interior de Minas, eu nunca tinha ido para o interior de Minas antes. Tenho 4 clientes no interior de Minas, começa com esses clientes, que é uma cidade muito próspera. E eu fui com esses 4 clientes. Primeira vez que eu fui PT no carro. Já cheguei despertando a necessidade do povo, né? Eu dei PT no carro e tive que desmarcar, obviamente, com os clientes, né? Falei para eles que eu tinha acidentado. Todo mundo da cidade ficou sabendo, era uma cidade de 35 mil habitantes. Voltei 2 meses depois e quando eu voltei, inclusive o médico que me atendeu, que era o ortopedista, que eu precisei de um ortopedista para voltar, ele perguntou, o que você está fazendo aqui? E eu falei, eu vim atender alguns clientes aqui, aí ninguém pode perguntar isso pra gente, né? Perguntou, lascou, né? A gente já vai fazer um negócio ali. Falei, vou voltar daqui 2 meses, aí eu te atendo. Ele falou, então tá bom. 2 meses depois eu voltei, atendi ele e atendi esses outros 4 que não eram clientes meus, só como referência. Peguei recomendação com eles e naquele ano eu participei de uma convenção, que foi a minha primeira convenção nos Estados Unidos. Eu fui receber uma premiação em Nova York, das mãos do CEO da companhia, do CEO daí, que fica em Newark. E eu fui receber essa premiação aí e todos os meus clientes vieram dessa cidadezinha de 35 mil habitantes. Gente, era incrível. Na hora que eu ligava para a pessoa, eu falava assim, olha, quem me recomendou você foi fulano de tal. Mas fulano, Bertano, Ciclano, falava uns 5 nomes. São clientes meus, também me falaram de você. Aí a pessoa ficava curiosa, então vem cá. Na hora que eu sentava, que eu falava de tanta gente que era cliente meu, a pessoa fechava. Eu fiz a minha convenção lá. Sabe quanto que você tem que fechar para ir para uma convenção na Prudential? Na época, o cara que qualificava como bronze, que era o pior. Bronze, silver, gold, super gold e o campeão. Bronze era o pior. Você tinha que fazer em média 800 mil de prêmio no ano, em um ano. 800 mil, gente. Não dá para converter do dólar para o real, não. O trabalho é igual. Não dá. 800 mil dólares e 800 mil reais é a mesma coisa quando é trabalho. Não muda nada. Aqui ainda é mais difícil, porque a cultura aqui é completamente diferente da daí. Então é muito mais difícil do que vender aí. Então, foi isso que eu consegui fazer isso em um ano só com recomendação. Imagina, gente que eu não conhecia, eu nunca tinha ido para o interior. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque funciona. Só por isso. Funciona. 90% dos problemas de vendas em empresa, gente, ou de vendedor autônomo, é consequência de quê? De falta de demanda. Não tem lead, não tem gente para ligar. Isso é o mais caro hoje. Não existe outro caminho para crescer. Ou você controla a sua demanda, ou a demanda controla seu crescimento. Se você deixar a sua demanda controlar seu crescimento, você vai crescer para onde? Não vai, porque não é fácil. Então, hoje a gente tem vários canais de distribuição. Eu hoje tenho vários canais de distribuição. Na época eu só tinha esse, só tinha um, até porque na minha época nem existia rede social, né, gente? Tô falando de 15 anos atrás, não existia isso, né? Hoje em dia mudou completamente, não tinha esse negócio de tráfego, fazer tráfego. Na época você falava tráfego, a pessoa achava que estava traficando alguma coisa, não tinha, né? Não tem nada de gente. Outro dia foi tão engraçado. Meu marido, ele é meio fora desse negócio de rede social, agora que ele tá entendendo um pouquinho. E aí tinha uma moça fazendo um vlog, assim, tipo, fazendo uma brincadeirinha, e ela falava assim, o cara falava assim, o que você faz? Ela, eu faço tráfego. Só que a gente entende que é tráfego de rede social. Meu marido não sabe, ele falou, Érica, olha como que essa mulher fala na cara dura que ela tá fazendo tráfego. Eu falei, não é tráfego, não. É porque você não é dessa geração. É tráfego. Então, assim, na minha época também não existia isso, né? Então, a gente tinha o quê? Recomendação. E parcerias, que a gente também pode fazer e que funciona muito.
nesse negócio, tá? Mas as parcerias também a gente vai precisar trabalhar com recomendação, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quanto mais difícil a demanda, mais o mercado paga, que é o que eu falei para vocês. Tá fácil? Vai pagar mal. Existem duas formas de trabalhar hoje no mercado. Deixa eu colocar um slide aqui, rapidinho, que eu acho que vai ser mais didático para vocês entenderem. Estão vendo minha tela? Vamos lá. Alguém já ouviu falar da pirâmide da consciência? Pirâmide da consciência é quão consciente o cliente está para poder comprar o seu produto, tá? Dentro da pirâmide da consciência, 30% dos clientes que você vai atender tem certeza que não está interessado no que você está levando para ele. Tem certeza. 30% acredita que não está interessado. 30% nem está pensando no que você está levando para ele. 7% está disposto a ouvir e 3% está comprando agora. O cara está pronto. O cara está assim, eu preciso de um seguro de vida. Não interessa o motivo. 3%. A gente está falando, gente, que esses 3% trabalham com oferta e demanda, que é o que a gente chama de venda passiva. O que é isso? Tem uma padaria. A padaria faz pão, faz bolo, faz broa, né? Faz os quitutes lá. Eu preciso levantar cedo para ir trabalhar, eu preciso tomar café da manhã. Então eu levanto cedo e vou lá na padaria e compro. Eu sou a demanda dessa padaria. Ela tem uma oferta, que são os produtos dela, e a demanda são as pessoas que naturalmente vão na padaria de manhã para comprar o que ela tem para vender. Ou para ir trabalhar, ou para estudar, não interessa. São essas pessoas que são a demanda. Quando eu era criança, como eu falei para vocês, eu venho de uma família muito simples. É engraçado falar simples, né? Porque não é simples, era pobre mesmo, tá? Eu venho de uma família muito pobre. E tudo que eu ganhei, eu ganhei nesse mercado. E eu ganhei muito dinheiro nesse mercado. Né? Hoje eu tenho um negócio muito grande aqui no Brasil, a gente expandiu agora para aí. Tenho outros dois negócios também, mas todos eles vieram da mesma base, venda de seguro de vida. Uma vez que você aprende a vender isso daqui, você vende qualquer coisa. Vender seguro de vida não é fácil. A hora que você aprendeu a vender isso aqui de verdade, não tem produto nenhum que você vai achar difícil de vender. Nenhum. E quando eu era criança, a minha mãe fazia pão para eu vender. Meu pai é alcoólatra, e aí a gente estava passando dificuldade. E eu, com 8 anos de idade, comecei a trabalhar. Minha mãe fazia pão, esfirra, salgado, essas coisas, e eu vendia. Então, para eu conseguir pegar a demanda da padaria, o que eu fazia? Levantava cedo e batia na casa das pessoas. Isso é o quê? É venda ativa. 95% das pessoas precisam de ajuda para conhecer, entender, tomar decisão para comprar o seu produto. O que eu fazia? 6 horas da manhã, o cara não sabia se ele ia na padaria ou não para comprar o pão dele. Muitas das vezes, algumas pessoas estavam certas que iam na padaria, que era essa demanda passiva, e muitos deles, será que eu vou comprar pão hoje? Ou deixava para comprar de tarde? Só que eu era o quê? A venda ativa. Eu chegava e eu tomava a demanda da padaria. E eu convencia outras pessoas que muitas das vezes não estavam nem pensando em tomar café da manhã, mas você não está pensando em tomar café da manhã, eu chego lá com um pãozinho quentinho. Ó, vou aproveitar então, vou comprar um pãozinho. Vocês estão entendendo? É isso que a gente faz. A gente chega antes do banco. A gente chega antes do cliente entender que ele precisa. E na grande maioria das vezes o cliente não sabe o que ele precisa. Na grande maioria das vezes ele tem uma necessidade, mas ele nem sabe que tem aquela necessidade. Então, onde que a gente vai buscar esses clientes? Eu vou trazer para vocês porque eu falo que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ser intencional e a gente tem que ser profissional. Se você não for profissional nisso daqui, alguém vai ser e você vai trabalhar para ele. E é fundamental a gente entender isso. Lembra que eu falei lá, contei a história de Davi? Ele não tinha, não era um cara que era formado, não vinha da Universidade Hebraica lá de Jerusalém. Mas por que o cara recomendou ele?
Porque ele era um cara que tinha qualidades recomendáveis de um profissional. Ele toca bem, ele fala bem, ele se veste bem, ele é um guerreiro e Deus é com ele. Tá falando do caráter dele, tá falando da postura e da personalidade dele de ser guerreiro, tá falando da imagem dele de vestir bem, tá falando da comunicação dele, da forma como ele trata as pessoas, que é a comunicação dele, e tá falando do negócio que ele sabia fazer, que era tocar bem. O seu currículo, ele determina os palácios que você entra. Ele determina os clientes que você vai atender. Mas o currículo, gente, não é a sua formação acadêmica. É o que as pessoas falam sobre você. E aí, você é um cara profissional ou você é um cara amador? Então, para a gente ser profissional, a gente tem que entender como que esse negócio funciona. Alguém já ouviu falar de CAC de LTV dentro de negócios? CAC é o custo de aquisição de cliente. Quanto custa para você trazer um cliente para sua base? E o LTV é o Lifetime Value. O que é o LTV? É quanto o cliente vai deixar de dinheiro para você enquanto ele for cliente na vida dele, né? De cliente dentro do seu negócio. E aí eu vou trazer um exemplo dentro da atividade de vocês. Isso quer dizer o quê? Quanto menor for o seu CAC, ou seja, o seu custo, e quanto maior for a receita que esse cliente está deixando, melhor é o seu negócio. Então vamos entender isso. Como que a gente calcula o CAC? Hoje, a grande maioria das pessoas trabalham com digital, fazem tráfego pago. Quem aqui trabalha com digital e pega cliente pela internet? Gustavo? Muita gente, né? Trabalha com digital. Quando você trabalha com digital, você tem custo, concorda? Você tem que pagar um marketing, você tem que pagar lá a agência lá, ou um profissional que seja. Você tem que pagar o tráfego, que é o custo que você tem para vincular aquela mídia ali que você está colocando. Você tem que pagar os vídeos quando você faz vídeo, você tem que pagar as fotos quando você faz fotos. Então, você tem um custo mensal ali daquela estrutura. Vamos pensar que você vai ter um custo em torno de $800 por mês com com o tráfego, com a internet, com o serviço digital, que é da onde vem o seu cliente, tá? Vamos pensar que esses $800 que você paga por mês trazem em média para você 1.000 leads por mês. E desses 1.000 leads, você consegue fazer 20 clientes por mês. Vale a pena? Vale. Vale a pena fazer o digital. Se o digital, se você está tendo esse custo e ele está te trazendo 1.000 leads e você está tendo 20 clientes por mês, para pensar o que são 20 clientes por mês, faz a conta para você ver quanto você está ganhando. Muito dinheiro. Não é pouco, não. É muito dinheiro. Então, vale a pena. Quanto cada lead vai custar para você? Se você pegar 1.000 leads, que é o que vem para você por mês, e dividir pelo custo que você tem, custa 80 centavos de dólar. Cada lead. E quanto vai custar cada cliente? $40, que são $800 que você gasta por mês, dividido pela quantidade de clientes que você fez. Então, você tem aí $40 por mês, certo? Vamos pegar então agora para entender o LTV. O LTV é quanto de dinheiro que o cliente vai deixar para você ao longo da vida dele de cliente, tá? No seu negócio. Então, vamos supor que você vende garrafa de água. Aí eu vendo garrafa de água. Quantas vezes que você vende garrafa de água? Uma vez só, não é isso? O cliente paga quantas vezes por mês? Não, paga uma vez só. Então, o seu LTV é exatamente aquele valor que ele pagou. Se essa garrafinha aqui custou, sei lá, $10, o seu LTV desse cliente é $10. Se o seu cliente paga, vamos pensar num cliente com ticket médio de $200, que eu sei que é a média, né, hoje do negócio de vocês. Então, vamos pegar $200 é a média que o cliente paga. E ele vai fazer um plano de 20 anos. Ele vai ficar 20 anos com você na sua base. O que que você ganha? Gente, eu fiz a conta aqui no Black, tá? Então, quem não tem essa continha do Black, depois coloca na conta de vocês, mas falo, acho melhor vocês virarem Black logo, quem ainda não é, para poder chegar nesse número aqui, tá? Prêmio anualizado, 2.400, não é isso? Se eu pegar $200 por mês, o cliente paga por ano $2.400. Quanto que ele tem, quanto que você recebe de comissão? No primeiro ano, que é o ano 1, o Black recebe 90% da comissão, que é 90% do que o cliente paga. Então, 90% de 2.400, 2.160.
No ano 2, para quem está no Black, são 2,5% do que o cliente paga, que são 2.400 no ano. Então, 2,5% de 2.400 dá $60. $60 vezes 18 meses, 18 anos. Por que 18 anos? Porque eu já coloquei o ano 1 e o ano 2. Para 20 anos, que é o prazo que o cliente vai pagar, a gente está falando de mais 1.080. Então, são 2.400 mais 60 mais 1.080. Quanto que é o LTV? 3.300. Olha quanto que esse cliente vai deixar em 20 anos para você. $3.300. A gente está falando de um cliente de $200. $200. É muito dinheiro. Você vendeu para o cara uma vez, mas ele vai pagar durante 20 anos. Então, se eu pegar o CAC e o LTV, hoje no mercado, se o resultado de CAC vezes LTV for maior que 3, essa empresa está tendo lucro com aquela ferramenta de aquisição. Ferramenta de aquisição é da onde você traz o cliente. A gente está falando aqui de internet, certo? Que é o mais comum hoje, tá? Então, se o meu custo para trazer esse cliente vezes o tempo que ele ficou e o dinheiro que ele deixou ali para mim. Se ele for maior do que 3, eu estou tendo lucro. $40 é o custo, vezes o LTV, que é 3.300. Sabe quanto que dá isso aqui, gente? 82,50. É maior que 3? Vocês têm noção do que é isso? Hoje eu desconheço uma oportunidade de negócio melhor do que esse mercado. Mas falo, não é para amador. Amador não fica nesse negócio. 82,5 é o que você tem nessa relação de CAC versus LTV, quando você trabalha com a internet. Por que eu gosto de trabalhar com recomendação? Qual o custo que você tem? É zero. É CAC zero. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes da gente continuar. Vamos pensar que você foi no cinema, você foi ver um filme lá com seu cônjuge, namorado, e você adorou o filme. Aquele filme te emocionou, te trouxe uma lição, você saiu de lá assim, extasiado. E aí você vai e começa a ligar para alguns amigos seus que você acha que, cara, tem que ver esse filme. Rafael, você tem que ver esse filme, você não tem noção. Cara, eu fiquei alucinada. Para pensar. A gente fica tão entusiasmado que a gente faz o quê? A gente começa a dar o spoiler, não é? A gente começa a contar o que aconteceu. Quem aqui gosta de contar o filme? Eu conto de vez em quando. Que a gente fica entusiasmado e começa a contar, é ou não é? A gente começa a dar o spoiler de tão entusiasmado que a gente fica. E a minha pergunta para vocês é: quanto Hollywood te pagou para você vender o filme pro seu amigo? Você foi num restaurante incrível, comida perfeita, atendimento maravilhoso, o ambiente maravilhoso. Você ficou doido. Você saiu de lá, um amigo seu, você contou para ele que você foi jantar lá e falou: "Cara, esse restaurante é incrível". Você começou a falar do restaurante. Quanto que você recebeu do restaurante de desconto por ter falado pro seu amigo que o restaurante era incrível e ter recomendado ele? Entenderam agora? É zero. Érica, mas é melhor do que fazer o tráfego pela internet? Vamos lá, então? Tô indo para Boca Raton. Tô indo agora dia 17, inclusive. Aí Gustavo fala para mim assim: Érica, quando você vier, vou te levar num restaurante japonês aqui que você gosta, que é maravilhoso. Esse restaurante é assim, assim, a comida é incrível, o ambiente é maravilhoso, só vai gente badalada, o restaurante é lindo, é um amigo meu que é dono de lá, você vai adorar o restaurante. Aí eu tô no avião, pego a revista da TAM, e é caro, né, pra botar uma publicidade ali na revista da TAM, é ou não é? Pega a revista da TAM, tô lá vendo a revista da TAM e eu vejo um restaurante, um outro restaurante, maravilhoso, comida linda, restaurante, nossa, uma área incrível. Eu falo, cara, que restaurante lindo. Quando eu chego em Boca Raton, eu vou no restaurante que tá na revista, que eles gastaram dinheiro para colocar, ou eu vou no que o Gustavo me recomendou? Todo mundo vai no que o Gustavo recomendou. Porque ele é seu amigo, ele te conhece. Ele sabe do que você gosta. Ele sabe que você vai gostar.
É muito mais seguro eu ir pela recomendação dele do que eu ir pela revista, que gastaram dinheiro para botar publicidade. E não está errado de gastar dinheiro para botar publicidade. Só que são canais diferentes. Vocês concordam? Se hoje você quiser comprar um Nike, você pode comprar um Nike direto numa loja oficial da Nike? Pode. Você pode comprar um Nike pelo site oficial da Nike? Pela internet? Pode. Você pode comprar numa loja multimarca? Pode. Você pode comprar numa outlet? Pode. Você pode comprar pelo representante da Nike? Pode. Você pode comprar pelo garoto propaganda da Nike? Vamos supor que você quer comprar um Jordan e você entra lá no site do Jordan lá e você compra por lá. Pode? Pode. Em menos de 15 segundos eu te falei 6 canais de aquisição da Nike. São totalmente diferentes um do outro. O custo de cada um deles para a Nike é completamente diferente um do outro. O retorno que ela mede de cada um deles é completamente diferente um do outro. E ela precisa trabalhar estratégias diferentes para cada um deles. Se ela quer trabalhar com um cara que é influencer, a estratégia é uma. Se ela quer trabalhar direto na comunicação do site dela, a estratégia é outra. É completamente diferente. Então, quando a gente vai trabalhar recomendação, a estratégia para recomendação é uma. A estratégia para fazer tráfego é outra. E dentro do tráfego você ainda tem um inbound e um outbound, que são coisas diferentes. Eu faço isso tudo. Mas para todos os meus corretores eu te falo, você quer fazer um negócio rápido e barato? Trabalha com recomendação. Isso mudou a minha vida. Bora lá. Vou trazer algumas coisas aqui que são importantes. Primeiro, recomendação é um canal de vendas. Então, você tem internet, você tem parcerias, você tem eventos, você tem um tanto de canal. Recomendação é um canal de venda. Você tem que medir ele, você tem que testar ele. Em vendas, vendas não é matemática, você está vendendo para gente. Não é matemática. Tudo tem que ser testado. Então, você tem que testar o seu mercado. Eu te falo, do jeito que eu faço, tá testado e aprovado. Porque funciona, e muito. Eu tenho um grupo de mentorias, né? Inclusive aí tem várias pessoas da Five Rings que fazem mentoria comigo. E todas essas pessoas que não tinham nomes, agora têm. Todas elas agora estão tendo resultado. Porque elas estão aprendendo como fazer o negócio. Segundo, para você fazer um negócio sério, você precisa definir qual é o seu objetivo, qual que é a sua meta de recomendação. Então, você tem que trabalhar seus números, as suas métricas. Quantos clientes você precisa atender para que você possa ter o número que você precisa lá na semana? Ah, eu quero fechar 3 planos por semana. Para você fechar 3 planos por semana, você precisa sentar com quantas pessoas? Qual que é a sua taxa de conversão? Para você sentar com essas pessoas, quantas primeiras visitas você tem que fazer? Qual que é a sua taxa de conversão da primeira visita para a segunda visita? Para você fazer essa primeira visita, quantas pessoas você tem que ligar? Qual que é a sua taxa de conversão de ligação para a primeira visita? Para você ligar para essas pessoas, quantos leads você tem que pegar? Vocês estão vendo que uma coisa depende da outra? Então, para eu poder entender quantos leads eu tenho que pegar de meta com os meus clientes, eu primeiro preciso saber quantas pessoas eu preciso ligar para eu chegar no resultado que eu quero. Se eu preciso ligar para 50 pessoas por semana para eu chegar nos três planos que eu quero na semana, eu preciso pegar 50 recomendações por semana. E aí eu tenho que dividir pelos clientes que eu tenho. Peraí, quantas visitas eu faço? Ah, eu faço 10 visitas por semana. 10 visitas por semana dividido por 50? Quantos clientes eu preciso pegar de recomendação? 5. Eu preciso pegar 5 nomes com cada cliente. Então, eu já tenho que dar o número para o cliente. E eu já tenho que entrar ali sabendo quantos eu preciso pegar. Se está chegando sexta-feira e eu só peguei 30, eu vou conseguir fazer o número que eu preciso? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atender mais e pegar mais nome. Ou eu tenho que aumentar o número com os meus clientes. Então, você precisa entender qual é o seu número. Olha que coisa incrível, gente. Você pode mudar o seu público com recomendação. Érica, como assim? Gente, quando eu comecei nesse negócio, eu só atendia pobre. Deus do céu. Pobre recomenda pobre, fica todo mundo pobre na sua carteira. Essa é a verdade. Era uma tristeza. O menor ticket médio da companhia era o meu. Há 15 anos atrás, meu ticket médio era de R$ 100. R$ 100
15 anos atrás era como se fosse uns R$ 300 hoje, que era um plano médio na época. Era muito ruim, porque era o menor, porque a companhia tinha um mínimo que você podia vender. Eu vendi o mínimo. Meus clientes eram tudo pobre. Eu ainda tinha que levar boleto para eles pagarem, porque os bichinhos não conseguiam pagar. Era terrível. Porque qual que é a dificuldade de vender para pobre, gente? A dificuldade é porque se o cara tiver qualquer imprevisto, qualquer pedrinha no meio do caminho, o que que ele vai fazer? Ele vai ter que cancelar. O que que ele faz? Ele come ou ele fica segurado? Me conta. Vocês estão entendendo? Ele educa o filho dele ou ele fica segurado? Então, a gente tem que vender para quem tem condições de pagar. A primeira coisa na hora de eu escolher o meu cliente o cliente que eu quero vender eu preciso entender se esse cara pode ser meu cliente. O que que eu tenho que avaliar nesse cara? Três coisas. Três coisas se esse cara pode ser meu cliente. Primeira coisa, ele é acessível? Ah, eu quero vender para Roberto Justus. Você conhece alguém que conhece ele? Ou você está pensando que você vai mandar uma mensagem no Instagram e ele vai falar: ah, a gente pode ser essa semana, porque na outra eu vou viajar. Você tem que ter acesso à pessoa, né? Quero vender para alguém, ela tem que ser acessível. Segundo, ela tem que ter saúde. Quem compra seguro de vida é saúde, não é dinheiro. Se a pessoa tiver com câncer, você vai conseguir vender para ela? Não vai. E o terceiro, você consegue vender para quem está desempregado? Para estudante que não trabalha? Para aposentado que não tem aposentadoria? Então você tem que entender quem é o seu cliente. Então, a gente pode direcionar. O que que eu fiz? Eu comecei a direcionar a minha recomendação. E aí eu mudei de público. E quando você começa a atender rico, é a mesma, é proporcional ao pobre. Rico recomenda rico, fica todo mundo rico na sua carteira, você fica rica também. Olha que beleza. É assim que funciona. E o meu negócio ele começou a mudar quando eu comecei a mudar o meu público. Você tem duas formas de aumentar a sua carteira: volume ou ticket médio. Ou eu posso atender muita gente e fazer a mesma coisa que o Gustavo faz, ou eu posso aumentar o meu ticket médio através do meu público e atender menos, mas ter o mesmo volume. Entende? Agora, se você aumenta seu ticket médio e ainda aumenta seu volume, nem o céu é o limite para você. Mas no primeiro momento, é melhor você errar com pobre do que errar com rico. Porque você está queimando uns leads ali que vai te doer muito. Então, treina, 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 treina e faz muito volume. Porque quando você faz muito volume, você tem muita atividade, a lei das médias ela vai funcionar para você. Mesmo que você seja muito ruim nesse negócio e tenha muita dificuldade para fazer, vai sair alguma coisa. Por quê? Porque é volume. A lei das médias ela vai funcionar. Você está treinando. Então, a gente pode direcionar, nós vamos falar mais na frente como que a gente direciona. Processo para pedir recomendação é como qualquer outro. Você precisa treinar. Não adianta você achar que você vai matar Golias sem ter matado um urso antes, sem ter matado um leão antes, sem saber como é que usa uma funda e como é que roda aquele negocinho. Não adianta. Você tem que levar a arma certa para a guerra, mas se você não sabe usar ela, não adianta nada. Então tem que treinar. Quanto mais você treina, mais fácil vai ficando o pedido de recomendação, vai ficando intrínseco. Chega uma hora que você está pedindo recomendação, você não está nem vendo o que você está pedindo. Deixa eu mostrar um videozinho para vocês bem rapidinho. E eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo, é 1 minutinho só. E aí eu gostaria que vocês fizessem o seguinte: você precisa seguir a bola e ver quantos toques elas vão acontecer só com as pessoas que estão de branco. Quantos toques vocês vão ver ao longo desse 1 minutinho que as pessoas de branco tocaram? Então, conta cada vez que ela encostou, que uma pessoa pegou a bola, conta um toque. E aí, contem pra gente aí, pra gente ver quem é que conseguiu acompanhar a quantidade. Vamos lá. This is an awareness test. How many passes does the team in white make?
E aí, quantos passes foram? Vocês viram? Quem conseguiu contar? Deixa eu abrir aqui o chat aqui. 13, 13, 11, 14, 15, 13, 13, 14, 12, 15. Vamos ver aqui quem acertou. The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Quem viu o urso? Olha isso. E aí, quem viu o urso? Ninguém viu, né? Teve uma pessoa só que colocou aqui que viu o macaco lá. Um urso macaco, não sei, o cara vestido lá no meio. O que que esse videozinho mostra pra gente, gente? Que nós perdemos os detalhes. Quando a gente não tem foco no todo, quando eu não estou conseguindo visualizar o meu processo, eu me perco nele e eu não vejo muita coisa que é óbvia, que está na minha cara. Pedir recomendação é óbvio, mas a gente precisa entender como é que o processo funciona. Para todo mundo é óbvio que pedir é ou não é? Todo mundo que entrou nesse negócio não sabia que no primeiro momento tinha que trabalhar com recomendação? Todo mundo. É óbvio, mas é fácil? Quem faz? Quem está tendo um resultado extraordinário com recomendação? Tem que treinar. O processo de vendas funciona da seguinte forma: primeiro você prospecta o cliente, depois você contacta o cliente, você faz a primeira visita de diagnóstico, você faz a venda na segunda visita. Se não tiver prospecção, não tem negócio. Tudo começa com a prospecção. Dentro dos canais de distribuição, a gente pode trabalhar com vários. Tem 3 aqui que são os mais comuns dentro do que a gente faz. Um é recomendação, o outro é parcerias, que eu gosto muito, e o outro é tráfego. E aí, dentro do tráfego, a gente tem um inbound e um outbound. Para cada um desses canais, você tem um script diferente. Para cada um deles, você tem uma estratégia de abordagem diferente. Não dá para você fazer Ctrl+C, Ctrl+V em todos eles. É completamente diferente um do outro. E hoje nós vamos trabalhar só com recomendação. Tá? Por que recomendação? Primeiro, porque é CAC zero. Vocês já entenderam que é de graça. Não gasta nada para pedir recomendação. Segundo, quando você trabalha com recomendação, lembra do exemplo que eu trouxe lá do restaurante, lá em Boca Raton? O cliente, ele vai confiar em você por conta do recomendante. Ele nunca te viu na vida. Mas você vai ter muito mais assertividade quando você contacta o cliente. A segunda coisa mais difícil de fazer nessa atividade, depois de prospectar, é o quê? Contactar o cliente para marcar a agenda. É ou não é? Sim ou não? É. Porque se a sua agenda estiver cheia, meu amigo, você vai. Vai ou não vai? Vai, todo mundo vai. Se a sua agenda estiver lotada, você não vai ligar para o cliente e falar assim: ai, tive um imprevisto, vamos remarcar? Você não vai fazer isso. O problema de você não conseguir atender o cliente é porque ele não está na agenda. Então, isso aqui vai aumentar a sua assertividade. Imagina que todo mundo que você vai ligar, a maioria está esperando você ligar. Imagina como é que a sua assertividade vai ser. Muito maior, muito mais prazeroso, porque na hora da gente montar a agenda, o que a gente faz? A gente enrola. Gente, eu faço gestão nesse negócio hoje, mas eu sou corretora. E eu sei, a gente enrola. É ou não é? A gente arruma um monte de coisa para fazer na hora de montar a agenda. Então, isso vai aumentar a confiança do cliente. Quando eu ligo para o Gustavo falando que o Rafael me recomendou ele, o Gustavo vai me receber por conta do Rafael, ele nem sabe quem eu sou. Mas se o Rafael falou que eu tenho que ele tem que me receber, porque é interessante, ele vai me receber. Se a Kellen falou para a Fernanda, recebe a Érica,
Ela vai te mostrar pessoalmente o que é o negócio. E tem certeza que você vai gostar. A Fernanda só vai me receber porque a Kellen falou para ela que ela vai gostar, porque senão ela não ia nem dar bola para mim. Isso vai te trazer o quê? Maior conversão. Lembra que eu falei que das pessoas que eu atendia, na hora que eu chegava e falava para o cliente que fulano, Bertano e Ciclano era cliente meu, ele já virava cliente logo? Por quê? Porque te traz para o cliente segurança. Peraí, se os meus amigos todos estão fazendo. Gente, quantas vezes cliente virou para mim e falou comigo assim? É porque hoje eu trabalho com várias companhias, mas cliente virava para mim e falava comigo assim: ah, eu quero um seguro daquela companhia. Por quê? Porque todos os amigos dele tinham. Ele nem sabe se para ele vai ser melhor ou não naquela companhia. Mas na cabeça dele, se todos os meus amigos fizeram, é porque é bom. Se todos os amigos do seu cliente estão fazendo com você, você pode ter certeza que o cara que você ligar vai fazer também. Todo mundo faz. Entende? E aí você começa a atender famílias, amigos. Tem o lado bom e o lado ruim. Se você estiver fazendo um excelente trabalho, você vai te falar, você vai viver disso daí. Você vai só fazer negócio dentro dessas famílias, que é incrível. Mas se você estiver fazendo negócios ruins, o que vai acontecer? Um conta pro outro também. Acabou seu negócio. Então vamos lá. Por que pedir recomendação? Gente, eu faço parte de uma associação hoje que chama MDRT. Eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma associação americana que reúne os melhores corretores de seguro de vida do mundo. Qual que é o critério para fazer parte dela? Quanto você ganha? E já tem 12 anos que eu faço parte dessa associação como membro vitalício. Qual que é o objetivo lá? Compartilhar práticas que funcionam no mundo inteiro. De seguro de vida, ponto. Só seguro de vida. E lá tem um número que é incrível de recomendação. De cada 20 pessoas que você vai pedir recomendação, de cada 10 pessoas que você pede recomendação, 2 nunca vão te dar. 20% de todo mundo que você vai pedir recomendação não vão te dar. São aquelas pessoas que vão falar assim, para quem não pede recomendação, ainda vai escutar isso, fique tranquilo, tá? O cliente vai falar com você assim, vou te mandar por e-mail. Não espera, não vai chegar. Vou te mandar pelo WhatsApp. Não vai chegar. Eu vou conversar com as pessoas primeiro. Tem algumas objeções que você vai trabalhar e que você vai receber. Mas quando o cliente ele fala isso porque você vê que ele está enrolando, ele não quer te dar e ele não vai te dar. É normal, não sofra. É igual não, né? Se eu sei que de cada 10 pessoas que eu atendo, 5 falam não para mim, eu não posso, falam sim para mim, eu não posso sofrer com os que vão falar não. Porque eu já sei. Aqui é a mesma coisa, não sofre. 20% não vai te dar. 20% vão te dar de forma espontânea. Sabe quando o cliente manda para você assim, ó, Fernanda, estava conversando com uma amiga minha e eu falei de você para ela, toma aqui o contato dela que ela está esperando você ligar. Gente, é bom demais, não é? Quando a gente recebe isso. Os espontâneos já sabe que o troço está praticamente fechado. 20% vai te dar, desse jeito. Ó, Kellen, estava conversando com um amigo meu aqui, ele está precisando de você, viu? Toma o telefone dele que liga para ele, eu vou falar com ele que você vai entrar em contato. É assim. Esses aí vão te dar de graça. 60%. Se você não pedir, nunca vão te dar. Você tem que pedir. Então, se você quiser ter cliente na sua agenda, você tem que pedir. Não tem outro jeito. Como é que eu peço? Nós vamos descobrir agora. Por que que isso é uma demanda infinita? Por onde eu começo, Érica? A grande maioria pergunta, né? Por onde eu começo? Pelo que você tem hoje. Seu mercado X. O que é o mercado X? Família e amigos. Se hoje você não tem recomendação, senta com seu marido que ele tem pessoas que você não conhece. Tem pessoas que você não tem tanta afinidade, tanta intimidade, mas que você sabe quem é, que é o público Y. São os colegas de trabalho dele, são as esposas dos colegas de trabalho, são os parceiros dele, são as amigas da minha irmã, são as amigas da minha mãe, são as pessoas do trabalho dos meus pais. Todas essas pessoas vão vir através do seu mercado X. Então, o que você tem que fazer? Sentar com as pessoas que confiam em você e que você ama. Senta com seu marido, senta com suas irmãs, senta com sua mãe, senta com seus amigos e fala para eles: eu preciso da sua ajuda, eu preciso chegar no seu público. E o público deles é o mercado Y. Então, as primeiras pessoas que a gente pede são para o mercado X. Por que que a gente atende o mercado X no primeiro momento?
Por que eu vendo para os meus pais, para os meus amigos, para os meus vizinhos, né, para as pessoas lá da igreja? Por que eu vendo para essas pessoas primeiro? 3 motivos. Primeiro motivo, quando a gente descobre alguma coisa valiosa, a gente quer primeiro compartilhar com as pessoas que a gente ama. Então, se você descobriu que você pode resolver a vida financeira dessas pessoas, que você pode trazer garantia, que você pode ajudar na aposentadoria, que você pode ajudar na educação dos filhos, você primeiro tem que compartilhar com as pessoas que você ama. Porque senão nem você vai acreditar que o que você está vendendo é bom. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, são essas pessoas que vão te trazer a segunda demanda que você vai atender, que é seu mercado Y. Elas conhecem pessoas que você não conhece. Elas têm acesso a pessoas que hoje você não tem. Então, para você acessar essas pessoas, você precisa delas. E terceiro, se você treina com elas, você tem que treinar com alguém. Se você treina com elas e você erra com elas, não tem problema nenhum. Porque elas te amam e elas entendem que você está começando. Agora, se você errar com o mercado X, desculpa, com o mercado Y e com o mercado Z, é não. Acabou. Você não tem mais aquele lead na sua mão. Então, por isso que a gente precisa começar com o X. Então, senta com as pessoas que vocês gostam e peguem nomes para que vocês possam trabalhar o mercado Y e para que vocês possam trabalhar o mercado Z. Todo dia a gente faz relacionamento novo. Todo dia seu mercado X vai aumentar. E todo dia você tem a oportunidade de aumentar seu mercado Y e todo dia você tem a oportunidade de aumentar seu mercado Z. Mercado Z são as pessoas que você só vai chegar porque você está fazendo essa atividade, que você nunca chegaria. Que um vai levando o outro. Conheci um cara que nunca ouvi na vida e ele me recomendou alguém que me recomendou alguém que me recomendou alguém e você vai trazendo essas pessoas para sua carteira. Como pedir recomendação? Eu vou tirar aqui, porque a gente vai falar sobre isso agora. Como pedir recomendação? Gente, tem algumas técnicas para pedir recomendação. Eu gosto de algumas delas. Algumas delas eu não uso tanto. E eu vou trazer vários exemplos de todas elas aqui. Érica, qual que é a melhor? A que você tiver mais confiança de fazer e estiver trazendo resultado para você. Eu tenho as minhas preferidas. Por quê? Por conta do meu jeito. Tem algumas que eu tenho mais facilidade de pedir, tem outras que eu não tenho. E aí você vai ver dentro da sua pegada aí o que você sente mais confortável de fazer e o que você sente menos confortável de fazer. E você vai fazer de acordo com o que te deixa mais à vontade, tá? Então, a primeira delas é a concordância tácita. O que é a concordância tácita? É uma técnica que a gente faz com que o cliente ele concorde com a gente. E uma vez que ele concorde com a gente, de 4 a 5 vezes, ele não consegue falar não para você depois. Dificilmente ele vai falar não, tá? Então, o que eu pergunto para esse cara? Que tipo de pergunta que eu faço para ele? Perguntas fechadas, onde a resposta você sabe que vai ser sim. É pergunta de sim ou não. E você sabe que a resposta dele vai ser sim para você, tá? Então, vamos lá. Terminei de atender o cliente e aí eu pergunto para ele: Rodrigo, fez sentido para você esse tipo de trabalho que eu faço? Sim. Você entendeu o perfil da empresa que eu trabalho? Da gente fazer essa consultoria personalizada e trazer as melhores soluções para você dentro do seu perfil? Fez sentido para você? Sim. Rodrigo, dentro do que eu apresentei para você, você entendeu a importância de hoje você ter esse planejamento financeiro? Tanto para a sua vida, né, para o dia a dia, onde você está tendo garantia, quanto para, vamos pensar aqui que a gente fez uma educação do filho dele, para a educação do seu filho, que a gente já está planejando? Sim. Você recomendaria o meu trabalho para os seus amigos e para os seus familiares, entendendo que isso daqui também vai ser importante para eles? Sim. Quem? Aí você fala que é a cara de besta, assim, tipo assim, tô só esperando então. Você já falou assim, tá tudo, entendeu? Gente, essa é a mais fácil de todas. Porque isso é uma técnica, tá? E é uma técnica que funciona para tudo. Porque se o cliente está concordando com você, é uma técnica que eu uso, inclusive, em fechamento, tá? No fechamento eu uso muito essa técnica.
Se o cliente está concordando com você, ele não vai virar para você agora e vai falar assim, ah, não vou te recomendar, não. Ah, ele não vai falar isso. O que pode acontecer é dele virar para você e falar assim, não, claro, ô Érica, eu vou te recomendar assim, mas eu vou conversar com os meus amigos primeiro, e aí eu te falo. Ou então, eu vou ver aqui quem seriam essas pessoas, e aí eu te falo. Aí é que vem o pulo do gato, porque você tomou uma objeção, não tomou? Você tem que trabalhar ela. Quando é fácil para a pessoa, primeiro, se ele não está querendo te recomendar, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te recomendar o porteiro, o zelador, a faxineira. Ele só vai te recomendar pessoas que ele acredita que estão abaixo dele e que ele não vai se queimar se ele te recomendar. Esse é o primeiro ponto. Então, para que ele possa te dar boas recomendações, lembra que eu falei de direcionar as recomendações? Você tem que saber pedir essas recomendações. Você jogou lá a técnica, falou sim para tudo. Quem? Aí ele vem e fala, Érica, eu quero ver aqui, eu vou separar aqui algumas pessoas e aí eu te falo. Entendi. Rodrigo, olha só, o meu trabalho só funciona. Lembram dos detalhes, gente? Detalhes. O meu trabalho, ele só funciona com recomendação. Eu não bato na porta de ninguém. Hoje, eu faço um trabalho diferente do que o mercado hoje faz, justamente para eu levar valor para a vida das pessoas. Então, eu gostaria sim que você pensasse nessas pessoas, mas eu não estou querendo que você pense em qualquer pessoa. Para você me recomendar, tem 3 critérios. Gente, vocês têm que ser difícil. É como se você não estivesse querendo a recomendação, vocês estão entendendo? É como se vocês não estivessem querendo a recomendação, então você tem que ser difícil. Nossa, gente, me perdoa. Me desculpa, peraí, só um minutinho. É como se vocês não estivessem querendo a recomendação. Então, o que você vai falar para a pessoa? Para você me recomendar essas pessoas, tem 3 critérios. Primeiro, tem que ser pessoas que você gosta. Eu não vou trabalhar com qualquer um. Pessoas que você gosta. Amigos, famílias, pessoas do seu trabalho. Segundo, pessoas que você acredita que o meu trabalho vai fazer a diferença na vida delas. Que precisam de um planejamento financeiro, que precisa de planejar a educação do filho, que precisa de planejar a terceira idade. E terceiro, pessoas que vão valorizar o meu tempo. Porque o que eu faço é caro. E eu não cobro um valor para poder fazer isso no meu trabalho, porque eu quero impactar o maior número de pessoas. E quem me paga é a companhia. Eu sou muito correto nisso, porque a companhia já está me pagando para isso. Mas esse tipo de planejamento não é qualquer um que faz. Gente, vocês têm que valorizar o passo de vocês. Tem que valorizar o trabalho de vocês. E na hora que você faz isso, o cliente fala assim, ei, peraí, não posso dar qualquer pessoa, não. E aí você volta, tratou, não tratou? Volta lá. Quem são as pessoas que vêm na sua cabeça agora? As pessoas que você mais fala no WhatsApp. Você tem que ajudar o cara a pensar. Às vezes, ao longo do bate-papo que ele teve com você, ele falou de um irmão dele, ele falou de um sócio dele. Aí você traz. Lembra que você me falou do seu sócio? Você acha que seria importante para ele? Ah, sim, seria sim. Como é que é o nome dele? Gustavo? Ah, tá, Gustavo. Não pede o número, tá? Aí que tá a técnica, não pede o número, só anota o Gustavo. E da sua irmã? Você tem irmãos? Pergunta, tem irmãos? Ah, eu tenho a Fernanda. Ah, tá. E a Fernanda faz o quê? Ah, a Fernanda, ela é pedagoga. Ah, entendi, Fernanda. Fernanda é casada, tem filho? Ah, ela é casada, tem 2 filhos. Ah, entendi. Quem mais? Quem que é seu melhor amigo? Ah, meu melhor amigo é o Rafael. Rafael. O Rafael faz o quê? Ah, o Rafael é médico. Ah, legal. Médico de que, o Rafael? Ah, ele é endocrinologista. Endocrinologista. Ai, que legal, hein? E o Rafael é casado também, mais ou menos da sua idade? Não, o Rafael é solteiro. O Rafael tá na vida boa. Entendi. Solteiro. Tá. Aí agora você pede o telefone. Você só vai. O telefone é a última coisa, porque a pessoa ela já fica pensando no telefone. Você vai pegar os nomes primeiro. Se o cliente falar assim, ai, eu vou pensar e te falo, fala assim, não, quem que você
vem na sua cabeça? Precisa me dar um número, não. Não precisa me dar um número, não. Só a pessoa que vem na sua cabeça. Ah, pensei numa prima minha, a Márcia. Ah, Márcia. Entendi. Quem mais que você pensou? Ah, tem uma vizinha minha aqui, a Mônica. Mônica. Quem mais? Da igreja. Vai ajudando a pessoa. Da igreja, da faculdade. Você já sabe mais ou menos como é que é a vida da pessoa. Então, você tem noção, né? De onde que ela frequenta. Seu trabalho. Lá do clube de dança lá que você participa. Da academia. Vai lembrando ela. Que aí ela vai cair na ficha dela. Porque às vezes a pessoa dá um branco mesmo. Seus irmãos. Às vezes a pessoa é mais velha, seus filhos. Vai tentando. Aí eles vão te dando só nome. Depois que te der nome, você precisa de entender qual que é a relação dessa pessoa com ele. Ah, e o Gustavo? Você conhece o Gustavo da onde? Ah, o Gustavo é da academia. Ah, da academia. Por quê? Porque na hora que você vai ligar para a pessoa, se você não falar da onde que é, a pessoa não vai saber. Então, e muita gente não conhece o outro pelo sobrenome. Então, quando eu ligo para a Fernanda, oi, Fernanda, tudo bem? Meu nome é Érica, você ainda não me conhece. Eu tô te ligando através do Gustavo. Gustavo lá da academia. Porque quantos Gustavo que ela conhece? Um tanto, né? Aí ela, ah, sim, tá podendo falar um minuto? É outra coisa. Entende? Então, quando eu pego os nomes, primeiro eu pego os nomes, depois eu pergunto, de onde você conhece fulano? E aí, me fala mais ou menos a faixa de idade, você vai fazer essas perguntas todas sem pedir telefone. Mais ou menos que idade que ela tem? Ah, tá, ela trabalha com o quê? Tem filho? Porque você já tem que ter uma ideia de quem que é essa pessoa, primeiro, para você qualificar ela. Porque dependendo do perfil, você nem perde seu tempo. Dependendo do perfil, você já pega outra recomendação da pessoa. Você fala, ó, essa pessoa aqui eu não consigo atender esse perfil. Assim, já pega outro. Segundo, para que na hora que você for ligar para a pessoa lá, ela entenda que você já sabe alguma coisa dela, que realmente a pessoa falou de você. Não é igual curso de inglês, que você pede 10 indicações, a pessoa te dá 10 nomes lá qualquer. Entendeu? Então, Kelly, o Gustavo me falou realmente que... Porque a pessoa vai te dar objeção às vezes na ligação. Ah, Érica, nossa, mas essa semana minha é muito corrida, eu sou muito ocupada. Nossa, realmente, o Gustavo me falou que você é muito ocupada, né? Que você é professora, então que você tem uns horários mais engessados, né? Ele me falou isso mesmo. Você tá entendendo a pessoa já? Mas até como o Gustavo já havia me falado, eu consigo flexibilizar, porque ele me falou que quer muito que você conheça, eu consigo flexibilizar para você no horário do almoço à noite. O que é melhor para você? Quando você pega isso, você tem argumento. Gente, dificilmente uma pessoa marca comigo, mas isso é outra aula. Por quê? Porque você tem argumento. Entende? Então pega os nomes. Érica, eu vou jumping aqui para te interromper. Eu não quis parar, porque está muito bom, mas vai quase dar 1h30 e eu